Seguramente, muitos de nós em certo momento na vida desejamos reescrever o passado por qualquer razão, mas impossibilitados. Elias traz uma possibilidade. Uma análise de 2 de Reis, capítulo 1, versículo 15, torna as coisas claras do porquê Deus intervém e a maneira pelo qual ele faz isso. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não tenhas medo dele. Levantou-se, pois, e desceu com ele ao rei. Quando olhamos para esse verso do ponto de perto, uma questão vem à mente: por que Elias está com medo? Aqui encontramos a conexão. Deus diz a Elias para ir com o capitão de 50 e não ter medo dele. De quem o verso se refere? Afinal, o verso nos dá uma pista. Por paralelismo, dele é uma referência ao rei. Afinal de contas, o capitão de 50 e os seus 50 soldados submeteram suas vidas nas mãos de Elias. Também a expressão hebraica do dele literalmente significa para não ter medo do medo que é causado pela face do rei ou por estar em sua presença. Por que então Elias teria medo de estar na presença do rei? Acasias era filho da rainha Jezabel, como previamente mencionado, a mulher que tinha prometido tirar-lhe a vida anteriormente. Elias sabia que o espírito do rei era próximo da sua mãe do que do seu pai, porque ao invés de lhe enviar mensageiros, ele enviou um exército até ele. Ele tinha razões para estar com medo. Afinal, ele poderá concluir o que a sua mãe não foi capaz de o fazer. Também lembrar que Jezabel ainda vivia quando Acasias se tornou rei, e é provável que teria influência sobre os assuntos do império. Os acontecimentos devem ter chegado a seus ouvidos, pois ela ainda deveria estar vivendo no palácio real e estar ao lado do rei e ter uma posição de influência ao rei. De certo modo, a história estava se repetindo. Enquanto que com seu pai ele promulgou a profecia da seca, com ele de não se recuperar. No Monte Carmelo, na batalha contra os profetas de Baal, fogo caiu dos céus, e na batalha contra Baal e as tropas no monte, fogo igualmente caiu dos céus. Alguns estudiosos acreditam que esse monte é uma referência ao Monte Carmelo, mas esse monte deve ser outro no caminho para Ecrón, que fica em direção oposta ao Monte Carmelo. No final, o cumprimento da profecia para ambos, pai e filho. O principal propósito de Deus era trazer de volta o seu povo para um relacionamento saudável com ele. No Monte Carmelo, eles responderam. Quando o povo viu isso, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa resposta é refletida na atitude do terceiro grupo de soldados. Adicionando a isso, Deus estava tentando mudar a história de Elias. Deus estava mudando a história de Elias.
Antes deste episódio, ele confrontou os profetas de Baal e o resultado foi a morte dos profetas de Baal. Jezabel, por sua vez, prometeu matar ele e ele foge por sua vida. A mesma expedição de soldados teria sido feita para o seu assassinato. Por causa desse episódio, ele é geralmente considerado do profeta fugitivo que desconfiou de Deus depois de ter testemunhado o seu grandioso poder. Outros acusam-no de estresse emocional ou similares acusações. Contudo, Deus aqui estava reescrevendo esse episódio enquanto que depois do episódio no Monte Carmelo, ele foge para salvar a sua vida. Depois do episódio no monte com os soldados, ele enfrenta a morte, ele enfrenta o rei e muito provavelmente a rainha Jezabel. Sim, muito provavelmente a rainha Jezabel, porque ainda vivia no palácio. Confiando na providência divina, Deus estava literalmente reescrevendo a sua história, a história de Elias. Sim, ele não deve jamais ser conhecido como o profeta fugitivo ou por alguma das acusações a ele atribuídas por causa do seu passado. A sua história agora está reescrita. Deus estava tentando reescrever a história de Acasias igualmente, mas ele recusou que Deus o fizesse. Neste microscópico conflito, Deus nos está a dizer que Ele é um Deus perto, que alcança e procura o seu povo. Ele é um Deus que defende o seu povo. E, finalmente, que até agora, até ainda, está num emprego de reescrever histórias. Nesse microscópico conflito, Deus quer reescrever a tua história. Igualmente, e lhe assegurar que Ele está perto. Não há a necessidade de ir longe. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Permita Deus reescrever a tua história e restabelecer a sua aliança contigo hoje. Olá, espero que este episódio tenha sido informativo e transformativo. Partilhe, subscreve, goste ou comente. E se gostaria de fazer uma doação, seja com seus talentos, tempo ou bênçãos, por favor, contactar os endereços no ecrã. Nossas orações estão contigo. Até o próximo episódio.